mais com as questões de engenharia, e a gente aqui em Belém, que trabalha com questões ambientais e sociais também. Eu hoje sou diretor do Instituto, mas eu entrei como pesquisador, líder do grupo de genômica ambiental. Então, o que eu vou fazer para vocês aqui é mostrar um pouco do que a nossa empresa mantenedora fez, como que a gente se conectou com essa iniciativa e o que a gente propõe de fazer para contribuir com a movimentação acadêmica ao redor do Covid, né? Então, como empresa, a Vale se posicionou muito no momento em que essa questão se colocou no país, e foi, acho que, a primeira empresa de porte no Brasil que mandou todo mundo para casa. Então, efetivamente, desde o dia 14 de março, eu estou trabalhando de casa e só saio mesmo com Belém tendo decretado lockdown há pouco tempo. Eu, essencialmente, estou de lockdown há bastante tempo. E com os laboratórios funcionando antes do lockdown, minimamente, e agora, essencialmente, parados, né? A diretoria executiva da empresa reservou R$500 milhão, aproximadamente, para tratar das questões de Covid no país. Né? Vocês devem ter imaginado como uma empresa de bastante presença bastante grande no país, ela é acionada de várias maneiras para contribuir, mas ela tomou essa decisão e aqui estão listadas algumas das ações que foram feitas, né? Vou passar isso rápido, porque isso está tudo público, não preciso de entrar em todos os detalhes, mas foi estabelecida uma rede de voluntariado, foi feito um programa bem legal, que foi um desafio Covid-19, foram propostas de produtos que poderiam entrar no mercado rapidamente, foram recebidas quase 1.500 propostas para reduzir o impacto os impactos do vírus na sociedade. Tem uma ação para a produção de 5 milhões de máscaras, que é feita por uma rede de mulheres costureiras, que hoje elas estão essencialmente sem renda. Então, foi mobilizado pela empresa e alguns parceiros os mecanismos de viabilizar a renda dessas mulheres pela confecção de máscaras caseiras, né? Foram 5 milhões de kits, teste rápido doados e 16 milhões de EPIs, e isso vai direto para o governo federal, e o Ministério da Saúde se encarrega de distribuir isso pelo país de acordo com as necessidades que eles mapearam. Né, já foram, esse número já aumentou, foram 11 aviões fretados, essencialmente da China, de onde esses insumos vêm, né? Em Belo Horizonte, no Hospital da Baleia, foram 100 leitos providos para o tratamento. Com parceiros também foi feito um festival bastante legal, que é de artistas autônomos que ficaram sem ter renda. Esse chama-se Festival Up, e esses artistas, então, vão poder fazer suas lives e ter um retorno financeiro por isso. Foi construído um hospital de campanha em Paraupebas, apoiado no hospital de campanha no Rio de Janeiro, né? Aqui em Belém, em vários outros lugares, nós fizemos campanhas voluntárias para coleta de material de higiene pessoal, de limpeza, né? Aqui em Belém foi especialmente direcionado para a comunidade de indígenas da Venezuela, que estão numa situação muito preocupante na cidade. E os fornecedores da empresa que tiveram fluxo de caixa travado, foi usado um volume de recursos de R$1 bilhão para viabilizar, antecipar alguns pagamentos e viabilizar fluxo de caixa para essas empresas, para que eles não quebrem, né? Então, essas são algumas das atividades. E, rapidamente, né, aqui os aviões chegando, o material que foi distribuído para o governo federal, com alguns números. Aqui é a rede de voluntários, que qualquer pessoa pode entrar. Ontem eu olhei, tinha 1.100 voluntários, e, né, parcerias com várias outras empresas para acessar essa rede e distribuir. As pessoas podem fazer contribuições desde financeiras até mostrar que a padaria do lado está fazendo entrega e assim mobilizar localmente também as pessoas. Aqui o desafio Covid-19, que 11 soluções foram selecionadas, né? Então tem aqui desde teste em massa, que foi uma proposta da empresa Neoprospecta do Paraná, que propõe fazer testes usando tecnologias de NGS para
COVID, né? Aqui tem outros, o uso de ultravioleta para esterilização, aqui um DIY, então, para que as pessoas possam fabricar seus próprios, várias produção, viabilização da produção de EPIs, e por aí vai. Aqui é o Festival Apple, se vocês quiserem ver, tem artistas super legais ali que vão fazer as suas lives, ainda está aberto para receber inscrições. Aqui o Hospital de Campanha de Parauapebas, né, que foi montado com 100 leitos e 40 de alta complexidade. O Parauapebas fica no centro do estado do Pará. Bem, isso tudo foram ações feitas pela empresa que está tentando dar um apoio possível para as áreas onde ela está presente, né? Mas aqui, do ponto de vista do ITV, a gente ficou meio sem uma ação efetiva, porque a gente não tem como dar uma resposta imediata, né? A gente tem equipamentos que potencialmente poderiam ser usados para diagnóstico, mas eles não são da marca que foi validada pelo Ministério da Saúde. E como dar diagnóstico é uma coisa séria, muito séria, a gente não quer fazer com equipamentos não validados, né? E, então, a gente ficou sem uma ação imediata, mas eu fiz o contato com a nossa diretoria. A gente se conecta com a empresa, nós somos um CNPJ diferente, mas nós nos conectamos via a diretoria executiva de sustentabilidade e investimento voluntário em inovação. E como que a gente faz a pesquisa, a gente pode contribuir com pesquisa. E daí, então, foi levado um projeto de pesquisa para a empresa que topou fazer de maneira muito rápida, e eu vou descrever, então, para vocês o que é esse projeto de pesquisa. Bom, eu não vou entrar muito no detalhe sobre vírus, eu vou passar rapidamente, primeiro porque tem gente muito mais um expert no assunto, que pode falar para vocês de maneira muito mais adequada sobre a biologia do vírus e tal, mas é só para contextualizar, né? Então, aqui nós temos o coronavírus, que é um vírus RNA, né, de fita simples, e que infecta tipicamente morcegos e roedores. Aqui está a taxonomia do vírus, né? Vocês já lembram já devem ter falado aí no curso das infecções com coronavírus, as pandemias anteriores, e aqui nós estamos com o atual, que é o SARS-CoV-2. Né? Aqui, como fita simples, ele já entra pronto para ser traduzido para proteínas, e aqui o ciclo de vida rápido do vírus, mostrando a interação molecular entre o vírus com esse dois, né? Então, assim, o ponto desse slide aqui é mostrar que o ciclo de vida do vírus, né, requer uma interação muito próxima com a célula do hospedeiro, e essa interação molecular envolve a capacidade do vírus de interagir com as moléculas do hospedeiro. Então, qualquer variação que existe no vírus pode ter um impacto nessas interações. E esse impacto pode ser tanto deletério para o vírus, quanto positivo para o vírus e, infelizmente, deletério para nós humanos, né? Então, em todos esses pontos aqui, essas interações moleculares podem sofrer consequências de mutações que ocorrem naturalmente no vírus, né? Esse vírus não é um vírus que mostra uma taxa de mutação muito grande, mas ela ocorre. A gente já tem bastante relato disso no que já existe de sequência disponível no país. Tanto em proteínas não estruturais, quanto as estruturais, e as proteínas que estão envolvidas na interação com a célula do hospedeiro. Então, é importante saber dessas mutações pelas consequências que elas podem ter nessas interações e lá no fim, na história clínica da doença, né? E o que a gente vai buscar, então, são os polimorfismos de base única, os SNPs, que vocês todos sabem muito bem, que eles podem ser neutros, eles podem não ter consequência nenhuma, mas alguns podem ter alguma consequência. Isso já existe algum mapeamento que esses SNPs ocorrem, né, e em vários dos genes dos vírus, né, aqui esses picos são o que foi mapeado lá no site do NextStrain. Isso deve ter mais ou menos umas 3 semanas que eu fiz essa figura. Então, vocês veem que ao longo do genoma do vírus existem SNPs, eles se acumulam em alguns pontos, né? Esses pontos podem não ter, possivelmente não tem nenhuma influência
no outcome da infecção. Existe um relato recente de uma possível variante do vírus que impacta na infectividade de células, mas foi um estudo que está sendo bastante criticado, então, efetivamente, hoje, a gente não tem um relato de uma mutação no vírus que tenha mudado de forma importante a biologia desse vírus. Mas mesmo as mutações que não impactam direto no vírus, podem ter impacto, são úteis porque a gente pode usar para rastrear o vírus, né? Acho que essa figura, muitos de vocês já devem ter visto, que pela diversidade dos vírus em cada local, a gente pode mapear a possível origem desse vírus, né? Então, é muito útil no país como o Brasil a gente saber como esse vírus entrou aqui, como ele se espalhou pelo país, porque isso vai permitir, numa outra pandemia, né, se a gente tiver as pessoas certas para tomar as decisões, que os locais de entrada e os mecanismos de dispersão sejam mais vigiados para que a gente possa controlar melhor essas epidemias ou pandemias. Aqui é uma outra visão, né, que mostra como que aqui as cores são os tipos genéticos do vírus e como que, ao entrar num país, o tipo genético se distribui pelo país, e se a gente encontra mutação, ele permanece ali como, claro que esse azul aqui pode ser uma outra fonte de entrada ou uma mutação do vírus que aconteceu nessa região e se propagou. Então, essas mutações estão por aí, e tem uma grande questão de quais são as consequências dessas mutações para a história clínica desse vírus, né, a história da infecção das pessoas. A gente já viu que tem uma grande variedade de consequências clínicas das infecções. O mais recente são algumas síndromes em crianças infectadas, que o nome agora me fugiu totalmente, mas se alguém lembrar aí, me refresca o neurônio. Isso foi notado na Itália, porque o número de crianças com essa síndrome cresceu de uma maneira inesperada. Muito parecido com o que a gente viu com a microcefalia e o Zika aqui no Brasil, né? Então, isso ainda está bastante aberto, né, as consequências disso para a história clínica da doença e também para as medidas de controle, né? Para esse grupo aqui, eu não preciso explicar que é o PCR, mas lembrando que se a gente tem variações do vírus, onde o primer vai se ligar, pode ser que essa extensão pela polimerase não ocorra e o resultado seja negativo, né? Isso ainda, a gente não tem muito claro se isso acontece ou não, mas eu sei de relatos em que pessoas com sintomas clínicos da COVID-19 respondem diferentemente a diferentes testes moleculares. Então, um dá positivo e o outro dá negativo. E o que é isso? Falha no teste, é uma mutação no vírus que impede a ligação adequada do primer, né? Ou é um outro coronavírus circulando, que talvez seja tratado como uma gripe comum, que hoje já levanta as luzes de alerta, né? Então, aí está um retrato de alguns das regiões alvo para teste. Então, pode ser que a mutação em uma dessas regiões impeça que esse PCR seja positivo, mas, de repente, aqui dá um PCR positivo. Então, essas inconsistências já foram observadas e a gente já está tratando de fazer um sequenciamento de um número desses indivíduos por metagenômica shotgun para tentar captar o que está circulando nessas pessoas e ver se é uma falha no teste ou alguma coisa nova acontecendo. Bem, além do teste molecular, o teste sorológico também pode ser impactado, né? A gente tem hoje um monte de testes sorológicos que tiveram que ser colocados em circulação porque a gente precisa de avaliar ter algum método de avaliar a sorologia das pessoas, mas eu acho que todo mundo concorda que a validação desses testes ainda não foi feita de uma maneira muito sólida, né? Aqui a gente vê várias das proteínas, algumas das proteínas que são comumente usadas nos testes rápidos, né, na sorologia, e aqui, de novo, nessa figura, retrata aqui a variação
na genética do vírus, impacta também diretamente esses testes, né? Pois se a gente tem o antígeno usado no teste rápido e apresenta uma variação com consequência no, na, na, na sequência de aminoácidos, isso pode alterar a estrutura do antígeno, e como aqui a gente está tratando de uma interação molecular estrutural, se essa estrutura muda, a gente pode ter um teste falso negativo, né? Representado aqui, por exemplo, esse é o ectopo da proteína do núcleo capsídeo do vírus. Então, essas regiões coloridas são as regiões, isso aqui não é do SARS-2, é de um vírus mais antigo que já teve tempo de fazer esse estudo, né? Mas o fato é que a gente pode imaginar que alterações na estrutura dessa proteína do núcleo capsídeo alteram a ligação do anticorpo e, como consequência, o resultado do teste, né? Aqui são alguns dos epitopos que foram mapeados na estrutura do núcleo capsídeo de outro coronavírus. O desenvolvimento de drogas também pode ser afetado por isso, né? Então, aqui tem uma publicação recente mostrando alguns dos alvos para desenvolvimento de drogas, mas lembrando que se você pretende fazer uma droga ou um imunobiológico como um anticorpo que impeça a interação da proteína de spike com o receptor ACE2, isso também depende de uma interação molecular, né? Aqui embaixo, uma outra droga que está sendo estudada, que é a ribavirina, que é uma droga hoje usada para o tratamento da hepatite C, que ela inibe a ação da protease. Então, aqui está a ribavirina, né? A alteração nesse pocket de ligação da ribavirina à proteína-alvo pode também alterar a eficiência dessa ligação ou anular essa ligação e, como consequência, a droga pode, a efetividade da droga contra o vírus pode variar de acordo com o vírus infectante. Aqui, né, tem até a famosa cloroquina, que ainda tem estudos rodando, mas parece que não vai ser a droga de escolha, pelo menos para tratamento em massa. E várias outras drogas que afetam, como eu falei aqui, anticorpos monoclonais, né, que podem interferir na ligação do vírus, mas tem drogas testadas em várias das etapas do ciclo de vida do vírus na célula. Quando eu preparei esse slide, eram 12 alvos em estudo e quase 700 estudos clínicos em andamento. Então, é bastante coisa acontecendo aqui. Então, de forma geral, eu acho que está claro para todo mundo que é muito importante a gente saber das variantes virais que ocorrem, tanto por questões de estudos epidemiológicos, quanto por questões de desenvolvimento de método de controle, né, que vão dos diagnósticos moleculares, diagnósticos sorológicos, desenvolvimento de drogas e desenvolvimento de vacinas, né. Então, o que é que existe hoje de informação a respeito? Isso aqui foi tirado do GSA, do site deles. Então, assim, o número de genomas no mundo tem crescido bastante, né, de março com 2.200 para recentemente com quase mais de 30 mil vírus. O Brasil, houve um esforço inicial de sequenciamento, né, que cresceu, mas mais ou menos parou aqui. Eu creio que isso vai crescer um pouco, porque existem várias iniciativas que eu tomei conhecimento para sequenciamento do vírus, mas eu não vi nenhuma iniciativa bastante grande, e uma iniciativa também não anula a outra, né? Nós precisamos de gerar muito dado. Eu chamo a atenção aqui também para uma questão da qualidade do que está sendo produzido, né? Existem, hoje, essencialmente 40 genomas completos e com alta cobertura e com uma baixa quantidade de genes, né? Esses genomas de baixa qualidade são gerados essencialmente com o uso de tecnologias que são interessantes, né? Mas que, na minha opinião, elas não estão ainda no ponto de serem usadas para esse fim, pela taxa de erro embutida nessas tecnologias, né? Essencialmente, eu estou falando do MinION e do Ion Torrent, e especialmente o MinION, que é uma tecnologia linda, mas que está gerando ainda não tem uma taxa de assertividade que, ao meu ver, viabiliza o uso dela como um método de investigar variação genética. Tá? Mas,
como muitos laboratórios, pelo baixo custo de aquisição de equipamento e de reagentes, tem isso em mão, muita gente tem usado, e eu acho que como o estudo e desenvolvimento dessa tecnologia é super legal, mas ela tem problemas associados. Então, diante desse cenário, do que a gente no ITV tem capacidade de contribuir, know-how, a gente fez uma proposta para a empresa que foi aceita. E a proposta, essencialmente, é de ter, no mínimo, 1.000 genomas sequenciados no Brasil, para que a gente possa avaliar o impacto das variantes brasileiras, potencialmente no diagnóstico, vacina e drogas, e talvez também a gente pode associar aqui algum estudo clínico, apesar de que isso tem uma complexidade maior. O objetivo inicial é gerar o máximo de genomas com a maior representatividade no Brasil possível, né? Como tecnologias, a gente tem alguns ensaios que vão fazer o metagenoma, e eu chamei a atenção de uma das situações em que isso vai ser empregado, quando os ensaios moleculares dão resultados inconsistentes. A gente pretende usar short reads com a tecnologia Illumina o mais possível, que é isso que vai permitir a gente fazer de forma barata e gerar número, mas também a gente vai usar aqui no ITV, nós temos instalados o PacBio, e isso vai permitir a gente fazer alguns ensaios para poder mapear haplótipos, né? Os tipos virais circulantes dentro de um único indivíduo. Isso com short reads é um pouco mais difícil. Outro aspecto desse projeto, que a infraestrutura computacional vai ser toda construída em containers. Isso é importante porque a produção desses containers pode ser usada por qualquer outra pessoa no mundo. Isso independe muito do ambiente computacional onde a infraestrutura vai ser disponibilizada. Então, isso viabiliza que os pipelines analíticos sejam distribuídos para as pessoas rodarem onde elas quiserem, né? A gente pretende fazer o treinamento de pessoas, não só para enfrentamento dessa situação, mas que seja útil para novas situações que vão ocorrer. Se tudo der certo, a gente não vai ter uma outra pandemia dessa tão cedo, mas epidemias acontecem, e estão acontecendo aqui na Amazônia rotineiramente, ninguém não tem muito acesso a essa informação. E também ao estabelecimento de uma rede, quer dizer, essa rede, de certo modo, já existe, que a gente quer contribuir para essa rede, para que ela seja maior e mais robusta. A estrutura, então, a gente quer trabalhar com pessoas, colaboradores no Brasil inteiro para captura de amostras, né? O sequenciamento vai ser, de certo modo, descentralizado, porque hoje o transporte dessas amostras no Brasil está muito difícil. Eu marquei aqui em azul, mas isso não está fechado, né? A gente está conversando com vários parceiros para ver onde as sequências podem ser produzidas. E a bioinformática, a gente vai rodar essencialmente em Natal, porque eles têm um centro de computação bastante importante, porque, por exemplo, rodar aqui no ITV, a gente tem dificuldades em comunicação externa por estar dentro de uma infraestrutura corporativa, mas em Natal isso pode ser tratado de uma maneira muito mais tranquila, né? E a gente tem conexões internacionais também, tanto com o projeto Cabana, do qual eu faço parte, que comunica essa atividade com a América Latina, e nós estamos via o projeto Cabana, que é um financiamento pelo GCRF UK, para sequenciamento também, não no número que a gente pretende fazer aqui, mas em toda a América Latina. E com o EMBO-EBI, que fica em Cambridge, no campus da Wellcome Trust Sanger Institute, que a gente se conecta com o repositório das sequências para o público, né, e a distribuição disso. Então, como eu mencionei, como eu estou de tempo aí, Valdir, só para eu... Não sei se o Valdir está online. Oi, estou aqui. Oi, eu tenho até que hora, Valdir? Só para eu ir ter o time aqui? Mais 10 minutos, tá bom para você? Tá ótimo. Perfeito. Tá. Então, aqui é um retrato de como a gente pretende fazer o sequenciamento, né? Tem protocolos já bem estabelecidos, como para sequenciamento Illumina, e a gente está testando outros para sequenciamento de long reads, e também o metagenoma, né? Que vai ser shotgun, que a gente vai poder acessar tudo que tem na amostra, para tentar identificar quais os potenciais agentes infecciosos que levam resultados inconsistentes nos testes moleculares. Os pipelines, como eu disse, vão ser gerados em containers,
que viabiliza a portabilidade disso, né? Nós vamos disponibilizar isso para as comunidades e a padronização, porque é importante que os pipelines sejam harmonizados para que o resultado final a gente possa comparar diretamente. Outro aspecto importante é que tudo vai ser open data, open source, né? Nós não temos nenhuma intenção em uso proprietário de qualquer tecnologia gerada. Nessa situação, eu acho que é mandatório que os dados sejam colocados online, disponibilizados para a comunidade científica assim que gerados. Então, esse é o background de propriedade intelectual, e o projeto prevê uma ação em 2 anos, com 2,4 milhões de reais investidos. Eu queria terminar com o último slide, já que a gente está falando de questões de ações que originam da iniciativa privada, mas dessa especificamente conversa muito com a comunidade acadêmica, né? É um trabalho em rede, não é um trabalho de um grupo, nem teria como ser, mas que eu queria reverter a um evento que foi feito pelo Instituto Serra Pilheira sobre o desafio de financiamento de pesquisas nessa área, né? Foi um debate bastante interessante, e aqui a gente tem esse cara aqui, é o Luiz Melo, que hoje é o diretor científico da FAPESP, e ele já foi o diretor do Instituto de Inovação na Vale, ao qual o ITV estava ligado. Então, ele teve recentemente uma passagem por aqui também. E eu acho que esse projeto é uma resposta bastante interessante de como a iniciativa privada pode se conectar, né, é um volume para um projeto que não é negligenciável, e colocando isso em relação ao que algumas instituições públicas estão fazendo, né, o CNPq teve um edital do valor de 50 milhões de reais, com projetos de até 2 milhões, e aqui um outro exemplo, a FAPEMIG, que teve um edital de 2 milhões, com projetos de até 400 mil. Né. Isso aqui é muito importante, mas eu acho que em termos de iniciativa pública, a gente está ainda super acanhado, e espero que a gente veja tempos melhores, né? Isso aqui só reflete a realidade do país hoje, mas eu espero, por outro lado, que o que a gente está fazendo pelo ITV possa ser replicado por outras empresas, né? Isso não é... A gente, aqui dentro do ITV mesmo, a gente já tem outra iniciativa que mira em dar um apoio a um projeto de vacinas. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho certeza que muita gente que está nesse call vai participar, e eu espero ver outros de vocês circulando nesse meio também. Agradeço a todos pela atenção, e se a gente tiver tempo para perguntas, eu estou à disposição.